Falar de seres humanos é falar de paixões. Seres humanos são seres que se apaixonam. Se você já teve a experiência de conversar com um apaixonado, você teve a experiência de ouvir da sua paixão, porque paixão sai pelos poros. Paixão é como perfume. Muitas coisas foram feitas por paixão e muitos arrependimentos também por paixão. Sabe quando você pega aquela foto daquele momento apaixonado, olha e fala assim, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça? A paixão muda a nossa forma de pensar, porque a paixão gera um hiperfoco. O foco da paixão se torna o centro de todas as coisas e ela está em toda parte, mas dentro do coração. A paixão provoca raiva, a paixão provoca ódio, a paixão ela traveste o amor e faz com que ele pareça, mas de fato ele não é. Quando a gente fala da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso ocupa um papel importante na Bíblia. Ela foi pastoreada por grandes homens da Bíblia. Paulo escreveu para Éfeso, João escreveu para Éfeso. E nas cartas para Éfeso há paixões e como se lida com elas. Ouvindo Éfeso, nos ouvimos Deus falar a respeito de paixões e com essas paixões temos que cuidar. Não saia daí. Está começando o Fé para hoje. Olá, eu tenho um recado para te dar. A Escola Bíblica da Novo Tempo tem desenvolvido um trabalho de auxiliar as pessoas a compreender mais sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre a fé e sobre a esperança através dos materiais que ela produz. Eu tenho um aqui para te mostrar, A Procura da Verdade. Esse material é desenvolvido e pode chegar até você de uma forma completamente gratuita, simplesmente em um passo. Você entra em contato com a gente adquire algumas informações para poder te mandar o material e ele chega até sua casa de forma completamente gratuita. Sim, você pode escolher falar com a gente pelo telefone, o telefone fixo que está aparecendo na sua tela, mandar uma mensagem pelo celular, apontar seu celular aqui para o QR Code ou entrar no site. É simples, é fácil, isso chega até você e é uma boa oportunidade para conhecer mais sobre si e principalmente sobre Deus. Isso só é possível por causa dos nossos parceiros, aqueles que carinhosamente nós chamamos de anjos da esperança. São algumas pessoas que, onde elas estão, por decisão, nos ajudam a patrocinar. Sim, eles impulsionam mesmo o trabalho da Novo Tempo para que a gente chegue até a casa das pessoas através dos materiais, através dos programas, dos projetos, em canais que se abrem e no trabalho que se faz aqui. Os Anjos da Esperança, com qualquer quantia, todos eles nos ajudam para que a Novo Tempo exista. Então eu te chamo também para isso. Seja anjo, seja Novo Tempo. A cidade de Éfeso ocupou um papel muito importante na antiguidade, na geografia, na história e nas páginas da Bíblia. A carta de Paulo, muito importante carta de Paulo, foi escrita para aquela igreja importante naquela importante cidade. A cultura de Éfeso era uma cultura dinâmica, efervescente, num grande centro comercial onde pessoas de muitas nacionalidades passavam. Qualquer pessoa na Ásia Menor que quisesse levar a região a sério, levaria Éfeso a sério também. Paulo escreveu, as cartas que João escreveu às 7 igrejas inauguram as suas palavras para esta igreja, cujo nome significa desejável, Éfeso. É na cidade de Éfeso que um dos maiores templos da antiguidade também foi construído, a Diana, a deusa dos Efésios. E um episódio muito interessante foi protagonizado ali num conflito entre aqueles que adoravam Diana e os problemas que o cristianismo trouxe nessa intersecção entre política e economia e que chegou até o coração daquelas pessoas na cidade de Éfeso. Éfeso tinha muitas coisas que muitos lugares gostariam de ter e não é à toa que ela vai mesmo ter um papel na história. Quando João escreve o livro de Apocalipse, esse livro é estruturado em grupos de 7, de uma maneira bem simples assim. Há 7 cartas, 7 trombetas, 7 selos.
A parte histórica do livro, tanto para o passado, presente e futuro, está dentro desses grupos de 7. Assim, tentando ser bem didático, o livro todo, a estrutura do livro tem como ponto inicial importante o Pentecostes, ou seja, o início da trajetória da igreja cristã, e um ponto crucial e importante que é o estabelecimento final e definitivo do reino de Deus, sem mais conflitos com o mal. Então a gente pode entender que as 7 partes do livro do Apocalipse, por exemplo, nas 7 cartas, 7 trombetas e 7 selos, são 7 partes da história em perspectivas diferentes. Os selos são a conversa de Deus dando informações na história, no decorrer da história, para o povo selado. As trombetas são 7 partes na história das informações, a revelação e a comunicação de Deus para aqueles que precisam receber um aviso, ou seja, as trombetas. E as cartas são perspectivas e apresentações das fases da igreja nesse período. Partindo dessa pressuposição, que acreditamos ser correta, a primeira igreja, a de Éfeso, corresponde à primeira parte da história do cristianismo, ali do primeiro século. E sendo a última parte, a igreja de Laodiceia, a igreja que encerra a história. Então a gente entende como a igreja, o povo de Deus, se relacionou com o mundo, consigo mesmo, com Deus, com as escrituras na história, nessas fases, como que ela era. Podia estar morna em um momento e tem repreensões, tem avisos, tem encorajamentos e tem a apresentação de um Deus que sabe tudo, olhando para isso. Essa é uma causa. Mas olhando para ela, a gente pode perceber que essas cartas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, as 7 cartas para as 7 igrejas são igrejas que no momento em que João está escrevendo, elas coexistem no mesmo tempo, por obviedade. Então o que está acontecendo na igreja de Éfeso também, no mesmo tempo, tem algo acontecendo, mesmo que de forma diferente, a uma igreja a 85 quilômetros de distância. Esmirna, Laodiceia, Filadélfia. Que conclusão nós chegamos quando isso vem à nossa mente? Que pode ser plenamente possível que haja características no relacionamento com Deus, com o mundo, com a Bíblia, de forma diferente no mesmo momento. Qual é a aplicação que eu faço disso? É que, mesmo assim, eu posso estar em uma igreja que tenha características predominantemente como de Laodiceia, como essa fase, juntando todas as igrejas do mundo, juntando toda a cristandade neste mundo, ela tem de uma forma geral a característica da mornidão de Laodiceia. Mas é possível que a sua congregação, o seu agrupamento, a sua comunidade cristã tenha uma característica como de Éfeso. Então convém ler a carta para entender o que Deus está falando para a sua comunidade. Também é real que a minha comunidade pode ter uma característica como a de Éfeso, mas eu particularmente, na minha relação particular com a minha família, seja como Esmirna. Então convém ler Laodiceia, Éfeso e Esmirna, porque a aplicação é para o mundo em geral, é para a minha comunidade e fundamentalmente para mim. Livro de Apocalipse, capítulo 2, o início do texto, no verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos. Na carta diagnóstica, Deus se apresenta como aquele que conhece. Ele começa com uma frase tremendamente importante, dizendo: eu sei quem é você. Mais do que saber quem é você, eu sei que tipo de posicionamento você tem colocado para si e para o mundo. Eu conheço as suas obras e eu sei o que você suporta e o que você não suporta. Que bom, eu conheço e faz que conhece, diz que conhece em um tom de elogio. Você não suporta aqueles que se colocam como apóstolos e não são, aqueles que se
vestem de cristãos e não são, aqueles que se apresentam com uma capa de cristianismo, ou usando a expressão de Paulo, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, e não são. Eu conheço que você não suporta pessoas falsas em meu nome. Você colocou à prova as pessoas más. Você se posicionou em relação à verdade. Ela recebe um elogio muito importante e esse elogio se torna mais importante quando a gente compreende o seu contexto. A carta de Éfeso ela é importante também para a gente nesse contexto porque ela é uma igreja do primeiro século. Viaja comigo um pouco para o primeiro século. O primeiro século ele é um século mundial. E o que eu quero dizer com isso? Há um império que fez com que o mundo conhecido tivesse duas coisas muito importantes. Uma língua que gerava fluxo de uma nação para outra, que é o latim, e o grego, que o Império Romano conseguiu consolidar em todas as províncias da sua área de domínio. Falando grego e falando latim, uma pessoa poderia se comunicar de uma ponta até a outra do império. O Novo Testamento foi escrito assim, na língua grega, para que essa comunicação se tornasse fluida. O Império Romano construiu mais uma coisa também muito importante, uma rede importantíssima de estradas. E nessa rede importantíssima de estradas, você deve já ter ouvido essa frase, todos os caminhos levam a Roma. Isso significa que grandes centros conseguem ter pontos de transporte com todos os outros grandes centros. É possível, então, por esse mundo romano se locomover de uma forma que não foi vista antes dele e se comunicar de uma forma que não foi vista antes dele. Acrescente a esse mundo mais uma coisa. Esse mundo da igreja de Éfeso, em seu contexto, é um mundo onde nessa locomoção e nessa comunicação, pessoas de culturas diferentes, de religiões diferentes, de forma de pensar, cosmovisão diferentes, pudessem estar no mesmo lugar. Então, estando nos grandes centros como Éfeso, como Roma, como a própria cidade de Esmirna, como em Tessalônica, como na região de Colossos ou nesses lugares que nos são conhecidos pela cultura bíblica, a gente vê pessoas muito diferentes umas das outras, na forma de se vestir, de pensar o mundo. A organização da vida é assim. Mas olhando também para o mundo antigo, pré-revolucionário, no que eu quero dizer na Revolução Francesa ou na era da razão ou científica, como a gente pensa hoje, a religião tem um papel preponderante na maneira de se pensar. Portanto, as pessoas veem o mundo a partir da sua religiosidade. Uma pessoa não só vai pensar isoladamente de uma maneira ideológica, ou filosófica ou científica, ela vê o mundo a partir dos seus deuses. Os desafios da igreja, portanto, para Éfeso são reais. Eles têm que se comunicar, eles entendem que o trânsito traz pessoas diferentes naquela comunidade, eles têm que falar e falar do Deus da Bíblia para um mundo onde Deus não é oficial. Entende o que eu quero dizer com isso? Deus não é legislado pelo Estado. Deus não é oficial. A cultura com que eles estão lidando não é uma cultura onde é comum, onde é legítimo, onde está consolidado aquilo que eles creem. Muito pelo contrário, o que eles creem é esquisito à cultura, porque todos ao seu redor não acreditam num Deus único. As pessoas ao seu redor não acreditam num Deus que se revelou através de um livro. As pessoas ao seu redor têm como estranheza falar de um tal de Jesus que criou todo mundo, mas ao mesmo tempo ele morre crucificado. A maneira como eles falam, o vocabulário que eles usam, a sua ética não é uma ética compartilhada por todos. Eles literalmente estão enfrentando o mundo. Você já entendeu o que eu quero dizer com isso? A igreja de Éfeso se relaciona num contexto muito parecido com o nosso. Hoje, quando a gente fala de uma cultura cristã, estamos falando naquilo que alguns chamam de cultura pós-cristã. Alguns anos atrás, não muito longe na história a gente vai perceber que Deus, cristianismo, as expressões e a ética cristã são praticamente oficiais. Sim, se a gente for pegar no mundo medieval no Ocidente, Deus é oficial. O Estado, a igreja, a cultura, todo mundo tem um ponto em comum. A Bíblia, a sua forma de se expressar, as interpretações podem variar e há uma interpretação correta no meio de muitas incorretas, mas as expressões são as mesmas. E há muitos pontos em comum quando se diz o que é pecado e o que não é pecado. Isso podia ser normal para um mundo, por exemplo, na Antiguidade, onde um judeu vivia no meio de muitos judeus em Israel. Agora, os cristãos que estão vivendo em Roma, ao seu redor, têm um mundo não judeu, um mundo que não acredita nas mesmas coisas que eles. A gente é assim também.
vive num mundo que não é como o deles, mas a globalização trouxe um aspecto muito grande no transporte, muito grande na comunicação e muitas pessoas pensando de forma muito diferente contra alguém que imagina numa forma certa, correta e única de pensar. É óbvio que o conflito está por aí e alguém vai ser a favor ou contra muita coisa. A comunidade cristã em Éfeso então se posiciona neste mundo e começa a ter obrigatoriamente que ser contra muita coisa. Conforme a gente vai vendo no texto, ela é contra. Ela não suporta os homens maus, ela põe a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e acha mentirosos. E Deus vai elogiando e faz mais um elogio ainda. Ele diz assim: tens contudo ao seu favor, Apocalipse capítulo 2, verso 6, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Não é tão comum a gente ver Deus elogiando um ódio, mas para Éfeso ele faz isso. É a teu favor que você odeia e mais ainda, você odeia as mesmas coisas que eu odeio. Você odeia os nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo de destaque na Bíblia, porque eles não são tão grandes assim, não estão em tantos lugares, mas eles se destacam porque eles foram combatidos por muitas pessoas importantes. Os nicolaítas eram especialmente imorais e procuravam nas escrituras justificativas para a sua imoralidade. Eles não eram contra, por exemplo, consumir alimentação imunda, quando todo mundo ali era contra o consumo. Eles não, eles eram plenamente a favor, mas isso ainda não era tão popularizado e amplo. Mas eles eram, por exemplo, a favor do adultério. Eles eram completamente imorais sexualmente. E a sua imoralidade era baseada na sua compreensão das Escrituras. A igreja de Éfeso não tolerava isso. Uma Bíblia para si mesmos. Eles eram verdades para si mesmos. E os nicolaítas se destacaram querendo se infiltrar naquela igreja. E a comunidade de Éfeso resistiu fortemente. E é elogiada por isso. A compreensão que os efésios têm da realidade divina e da sua revelação é de que Deus decide o que é normal. A compreensão imediata dessa é de que se uma pessoa pode definir para si mesmo o que é correto e o que não é, sendo lei para si mesmo, por obviedade, ele é Deus para si mesmo, e isso não pode ser uma religião. Religião se configura nessa compreensão na relação de nós, seres criados, com um ser divino criador, e ele é o que decide. Deus é santo, justo, onipotente, onipresente, onisciente, todo graça, todo amor. Essas características, junto com outras, definem quem é e como é a personalidade desse ser a ser adorado. Mas essas coisas não fazem sentido se tudo isso não estiver junto com o fato de ele ser legislador. Deus cria legislando. Quando ele cria as coisas da natureza, ele estabelece como essas coisas serão ou se estabelecerão nos seus relacionamentos. Deus define, Deus diz para que serve, Deus separa, Deus diz para que não serve, Deus dá limites, ele é o legislador. Isso é uma tentação que nós sofremos e que temos que enfrentar. Ao crer em Deus, nós temos que nos posicionar todos e contra tudo que se coloca querendo ocupar o espaço que só Deus pode ocupar. Éfeso tem a seu favor que desenvolveu um ódio
contra os nicolaítas. Podemos falar mal desse discurso de ódio, mas nesse texto Deus está dizendo, eu odeio também. Mas por favor, preste atenção no que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso. Você odeia, eu também odeio, mas você não pode me definir como um Deus que odeia. E isso é muito importante, tanto é que eu vou repetir. O que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso é, você odeia as obras dos nicolaítas, mas como eu também odeio. Mas você não pode me definir e me demonstrar para o mundo como um Deus que odeia. E neste momento, Deus vai dar a mais dura repreensão para aquela igreja. Apocalipse 2:5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A conversa não começa fraca, porque ele diz, eu moverei do teu lugar o teu candeeiro. E quem está dizendo é aquele que tem o candeeiro na mão. Para que serve um candeeiro? Um candeeiro gera luz. Isso associado ao que Jesus disse antes, lembre-se disso, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Se eu moverei do teu lugar o teu candeeiro, dá para a gente, na nossa imaginação, voltar para casa e pensar o seguinte, por que trocamos lâmpadas nas nossas casas? O que faz alguém pegar, subir uma cadeira, pegar a escada e tirar uma lâmpada do lugar? Moverei do teu lugar a tua lâmpada. Bom, você deve ser igual eu troco lâmpadas na minha casa quando elas não estão brilhando. A gente tira a lâmpada quando ela se apaga. Então ele tem uma realidade para se dizer aqui, e essa realidade é inegável. Você não está brilhando, mas o que está faltando para essa igreja de Éfeso? Ele diz, tenho porém contra ti, que você abandonou, caiu, perdeu, você não está vivendo mais o primeiro amor. Mas uma informação tem que ser colocada ali, não existe segundo amor, só existe um amor. A Bíblia não fala de vários amores, primeiro, segundo e terceiro amor. A Bíblia chama de primeiro amor, qualquer amor. E só existe um amor na Bíblia, o amor divino, o amor que aparece em obras, o amor que é percebido, o amor que caracteriza uma pessoa. Amor, quando Deus fala, é um estado do ser que controla todos os pensamentos, afeições, ações, reações. Amor é o elemento organizador daquele que crê. É por amor e com amor, sujeitos ao amor, que nós enfrentamos toda a realidade diante de nós, no primeiro século ou no 21º século. Se moverei do teu lugar o teu candeeiro, porque você não está brilhando, concluímos rapidamente. É o amor que faz brilhar. Amigo, o destaque de qualquer pessoa que se dispôs a seguir Jesus e que faz ele ser percebido no mundo escuro é a maneira como ele ama. Quando nós somos conhecidos por qualquer coisa, antes de sermos conhecidos pelo amor que gera qualquer outra coisa, essa luz é ofuscada, opaca, se é que está havendo luz. Venho, porém, contra ti e moverei o teu lugar. A realidade triste, esmagadora, porém muito importante que essa mensagem traz, que essa frase traz é: igreja que não ama, não serve para nada. Moverei do teu lugar o teu candeeiro. Eu preciso que você ame, sabe? O ódio diz muito sobre as coisas e a maneira como nos posicionamos e como pensamos que a vida deve ser organizada. O texto deixa bem claro que é impossível viver um mundo com certezas,
crendo em Deus e naquilo que Ele falou, e não sentir aversão por uma quantidade enorme de coisas erradas que uma sociedade desorganizada traz. Mas esse mesmo texto diz que uma sociedade é transformada, uma vida e um coração ser transformado somente por uma manifestação de amor. As pessoas devem sim saber o que elas estão fazendo de errado. As pessoas devem sim saber o que elas estão fazendo que ofendem a Deus e a nós e como a disfuncionalidade dessa organização é sentida. Mas elas precisam saber qual o caminho a seguir. É função da luz indicar o caminho. Luz e amor no texto são encontradas juntos. É só a gente pensar como que a igreja do primeiro século se apresentou, essa igreja de Éfeso. Lendo o livro de Atos, nós vemos uma igreja que estende a mão o tempo todo. A igreja que tinha tudo em comum. As pessoas estavam sendo vestidas, alimentadas, as pessoas estavam sendo cuidadas. A igreja da prática das primeiras obras, do primeiro amor, o único amor que existe, é uma igreja apaixonada por Deus. Esse amor aparecia para com o próximo e essa atratividade do amor fazia com que todos conhecessem o Deus a que ele serviu. Volta à prática das primeiras obras, ele diz. Volte à prática dessas obras, volte a amar, porque o seu ódio diz para o mundo algumas coisas, mas o amor diz tudo. O amor diz o Deus que você segue e o texto diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Conhecê-lo dessa forma. Essa mensagem é tremendamente importante e nunca vai deixar de ser atual, porque nós enfrentamos um mundo complexo, cheio de perguntas complexas e que encosta nos nossos ombros o tempo todo, procurando um caminho a seguir. E a luz vai brilhar quando nós começarmos o nosso olhar, na nossa maneira de estender a mão, no trato com as pessoas, quando a gente se cala ou quando a gente fala, o que pensamos a respeito do mundo, mais do que pensamos a respeito de todas as pessoas, como elas se posicionam no mundo. Mas pensar sobre o mundo é importante? Claro que é. Mas pensar sobre Deus é o que faz com que todas as coisas de fato importantes brilhem. Éfeso é desafiada dessa forma. E eu desafio você também a conhecer a um Deus que ama para demonstrar para o mundo como é esse amor. Éfeso caminhou, recebeu a sua advertência, o seu elogio, como nós também. Chamamos e somos chamados a adquirir singularidade, especialidade, mas acima de tudo, ser o prego que sustenta o quadro onde a imagem de Deus é desenhada, ser a luz em cima da porta onde as pessoas acham o caminho,